O que eu posso fazer, então, fora observar esses 3 fatores, o que eu posso fazer para a minha hora-aula ser mais valorizada? Então, vamos para a prática. Vamos colocar aqui agora elementos práticos do que você pode fazer para que a sua hora-aula seja valorizada. A gente começa assim, a gente coloca em 2 patamares. Tem um instrutor novo e tem um instrutor antigo. Tá? Então, vamos colocando aqui os exemplos para ficar mais claro para todo mundo. Vamos começar pelo professor novo. O professor novo, ele vai chegar no mercado de trabalho. Se ele foi muito bem preparado, já com esses 3 itens, ele tem toda uma estrutura acadêmica filosófica, ele tem todo um preparo para cuidar, para direcionar o aluno, para ter flexibilidade no trato com o aluno, na forma como ele se expressa com o aluno, na forma como ele dá atenção ao aluno, na forma como ele capta informações do aluno. Então, tudo isso aqui, pense que muita gente, ou eu posso até falar que a maioria das pessoas, elas entram no mercado de trabalho sem isso aqui. E aí a gente tem um dilema. Eu estou falando agora do professor novato, né? Aquele professor que tem pouco tempo, talvez 1 ano, 2 anos como profissional. Então, esse profissional mais novo, esse professor mais novo, se ele não teve um preparo anterior, a gente está com um problema aqui. Então, ele não vai conseguir cobrar muito, ele vai ter que cobrar menos mesmo, não tem segredo. O que a gente pode fazer? Esse professor novato, que tem ali 2 anos de formação, ele vai ter que buscar conhecimento para correr atrás, para estar preparado e no mesmo nível de outras pessoas que já estão preparadas. Segundo passo, para esse cara mais novo, o cara já chegou. O que eu falei da minha equipe? A minha equipe eu preparo já dessa forma. Então, quando a pessoa ela vai para o mercado de trabalho, ela já vem com esse formato. Então, ela já consegue cobrar, por exemplo, R$200. E talvez um professor que tem 10, 11, 12, 15 anos de profissão, de conhecimento, esse cara não consegue cobrar, ele está cobrando 70. Está cobrando 60, 80. Se baseando, talvez, em preço de hora-aula de academia, por exemplo. Então, esse comparativo é importante. O professor novato, ele está ali ainda, ele tem que saber como que ele está, quais são as ferramentas que ele tem nas mãos. Já está com todas as ferramentas preparadas? Beleza. Não, o cara vai ter que montar um móvel, mas ele não tem a chave de fenda. Então, ele vai conseguir montar? Talvez consiga. Ele vai pegar lá uma faca, ele vai montar, talvez não vai conseguir apertar o quanto apertava, vai ter uma dificuldade maior. Então, você acaba tendo esse processo diferente. É isso que a gente tem que observar. Então, esse é o professor novato. Como que foi o background dele? Como é que foi a retaguarda? Como é que ele foi preparado? Tá? Segundo exemplo, professores mais antigos. Esse professor mais antigo, o primeiro quesito, que é o conhecimento acadêmico, ele tem. Experiência, ele tem. Se ele estudou mais ou menos, isso é só ele que sabe. Se ele se aprofundou mais ou menos, se ele ficou mais superficial, é só ele que sabe. Agora, em geral, esse professor mais antigo, ele tem esse cuidado, essa atenção, ele consegue captar as informações e utilizar essas informações? Não sei. Se ele veio da base daquele professor novato que vem sem background, a tendência é que ele também não tenha background. E aí, ele está no mesmo patamar. A diferença é que ele tem mais conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um ego de achar que esse conhecimento ele vai fazer com que ele tenha um resultado extremamente incrível. E não é verdade. Eu tenho visto muito nesses últimos anos, nessas quase 2 décadas, professores extremamente antigos, extremamente experientes, 10, 15, 20 anos, até mais do que isso de experiência, e tendo um resultado muito pior do que o professor que está começando, que já tem uma estrutura, e ele começa a alavancar muito rápido. Tá? Então, essa diferença entre os 2 professores é importante a gente determinar. Continua a mesma coisa. Conhecimento filosófico, acadêmico,
cuidado em todos os aspectos, como eu já citei aqui, e mais o resultado que você leva ao seu aluno. Esses 3 fatores vão definir a sua precificação, vão definir o preço que você tem a possibilidade de cobrar, e que seria o justo, quando você tem esses 3 fatores. Não pode ser só o que eu acho justo.